Olá, seja bem recebido, bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção e o episódio de hoje é como se usa a holding para planejamento sucessório. Eu sou Simone Tassinari Cardoso e esse quadro aqui é um quadro que eu tenho aulas verticais, profundas mesmo, que trazem os principais desafios da advocacia. Para sair de uma advocacia comum, de uma advocacia exaustiva, de uma advocacia de repetição, para uma advocacia de excelência, para a advocacia especialista, em que você dá um upgrade na sua carreira, tá bem? Nós vamos começar, vocês já sabem que no final dessa aula o material fica disponível para vocês, então não perde tempo aí, já começa com as suas anotações. Pega lá um café, um chá, aquilo que você gosta para assistir sua aula e garante que não tá com fome, né? Porque assistir a aula com fome é muito ruim. Então, se você tá com algum tipo de necessidade vital, já para tudo e faz isso primeiro, tá bem? Vem para cá, bora conversar. Essa aula aqui se chama a holding como ferramenta de planejamento sucessório. Qual é o nosso objetivo geral aqui nesse lugar? Olha aqui, o objetivo geral dessa aula é compreender como é que a constituição de uma holding pode ser usada como estratégia eficaz de planejamento sucessório dentro da legalidade, promovendo segurança e continuidade empresarial, certo? E nós estamos falando de proteção família e empresa. Só que o que é mais importante aqui? Como é que a gente descobre, como é que essa expertise pode transformar a prática da tua advocacia e também te posicionar como um especialista altamente valorizado nesse mercado. Bora lá, olhando aqui para mim? Então, vamos começar conversando sobre a introdução desse assunto aqui. E para a gente trabalhar com a introdução, nós vamos começar olhando para o planejamento sucessório e para suas várias matizes. Então, bora lá conversar sobre isso. Introdução ao planejamento sucessório e mercado. Coisas que a gente precisa saber. O que é planejamento sucessório? É o conjunto de todas as estratégias adotadas em vida para que a gente possa organizar a sucessão de alguém, essa sucessão patrimonial, baseada no Código Civil e na Constituição. O que a gente tem de princípio nesse lugar? Autonomia privada. E o que a gente busca nesse método aqui, que é um método da advocacia leve, que é um método diferente do que está no mercado? A gente visa evitar conflitos e assegurar a continuidade empresarial. Olhem aqui para mim. Por que esse assunto é diferente de tudo que você já ouviu sobre planejamento sucessório? Quando a gente trabalha com planejamento sucessório, a gente pode ter várias matizes. O que nós aqui da rede da advocacia protetiva, o pessoal da advocacia leve tem em mente é que nem toda sucessão precisa ser dolorosa. As pessoas já estão passando pelo luto. Se elas já estão passando pelo luto, a gente não precisa tornar pior esse processo. Então, aqui a gente protege primeiro as pessoas, depois as relações e só em terceiro lugar a gente vai olhar para o patrimônio. E antes que alguém me diga que isso é sonhador, que isso é idealista, eu posso dizer para vocês que nesse lugar a gente tem provas de que esse jeito de fazer minimiza o custo operacional dessas transações. Então, se alguém tem dúvida se isso vale a pena, eu posso dizer para vocês, o resultado dos meus alunos é a prova de que isso vale a pena. Por que a gente vai conversar sobre esse assunto e por que a gente está conversando sobre ele? Aqui, gente, a gente tem uma oportunidade para os advogados e para as advogadas. E toda vez que vocês olharem nesse material sucesso e um hashtag, significa que aqui é uma dica para a advocacia, que tem uma coisa importante do advogado saber e como que ele faz para assegurar o sucesso nesse lugar. E por que aqui é uma oportunidade de ouro? Porque no Brasil a gente tem mais de 6 milhões de empresas familiares que representam 90% do PIB, mas que 30% apenas chega à segunda geração. Então a gente está falando, olha aqui, ó, de um mercado gigante e pouco explorado, esperando por advogados especialistas, especializados que podem resolver problemas reais de continuidade empresarial. Então, olhem aqui para mim. Além de ser uma oportunidade de mercado, nós estamos falando que se você não se deu conta que existem pequenos e médios empresários nessa circunstância que você pode atender, porque você ainda não enxergou a maravilha que é atuar nesse mercado. Além disso, é importante que eu diga para vocês que
o judiciário já se manifestou em algumas vezes olhando para o planejamento sucessório. Que tipo de manifestação o judiciário tem nesse respeito? Olha lá. Eu separei aqui para nós um precedente relevante, que é esse aqui, que veio da lavra do ministro Salomão, destacando a importância do planejamento sucessório para evitar disputa entre herdeiros. O caso, gente, envolve uma família empresária sem estruturação adequada da sucessão e resulta em anos de litígios e prejuízos milionários. Então, se você tem dúvida se isso está sendo ratificado pelo Poder Judiciário, está aqui a comprovação. Sim, está sendo, e sim, é uma mudança de paradigma que temos. Olhem aqui para mim. Lá no Instagram, eu costumo apresentar para as pessoas, logo que a pessoa se cadastra nesse lugar dessa aula, uma pergunta. Como que você está nessa jornada da proteção? Porque eu quero saber das pessoas que me acompanham, quem é que está começando, quem é que já está mais no final dessa jornada, quem é que já está atuando com isso há mais de 30 anos, quem é que já está tendo resultados com isso. E também pergunto se tem alguma aula que essa pessoa gostaria de assistir. E essa aula da Holding com planejamento sucessório foi uma das aulas mais pedidas. Por conta disso, eu quero mostrar para vocês que esse é um dos diferenciais competitivos e mercadológicos, porque aqui a gente tem uma necessidade de aprender a ler os sinais que indicam a necessidade de planejamento sucessório. Nem todo cliente vai chegar para vocês com prontidão para planejamento. Existem certas características e certas circunstâncias que fazem com que essas pessoas estejam mais prontas do que outras. E eu listei algumas para que vocês possam colocar aí na lista de sucesso de vocês. Empresários com mais de 50 anos ou com proximidade de 50 anos, porque as pessoas muito jovens podem não estar pensando nisso. Famílias com histórico de conflitos entre irmãos, e aqui além de irmãos eu também posso colocar conflitos entre as pessoas da família e os externos, então estamos falando do cunhado, do genro, da nora, de alguém que não vem desse núcleo originário. A questão de ter patrimônio diversificado, então imóveis, empresas, investimentos, e as pessoas que têm filhos trabalhando na empresa familiar, que geralmente sem regramento claro. Olhem aqui para mim. Por que eu ativei esses gatilhos em vocês? Todas as pessoas que tiverem essa narrativa por trás das conversas são pessoas que já têm mais prontidão para ouvir sobre planejamento. Então é mais fácil que vocês convençam essas pessoas nessa contratação. São pessoas que precisam. Aí vocês vão dizer assim, tá, Simone, mas como é que a gente vai saber se essa pessoa precisa ou se essa pessoa não precisa? A partir daquilo que essa pessoa está vivendo. Se você já me acompanha há mais tempo ou já é aluno da especialização em holding e proteção de patrimônio família e empresa, nas primeiras aulas, quando eu trabalho o mini curso de holding, eu apresento a lista de todos os gatilhos que fazem o convencimento do cliente. E o convencimento, então, todos os gatilhos de prontidão para a escuta. Existem clientes que estão mais prontos a escutar e clientes que estão menos prontos a escutar. E a grande questão na conversão desse cliente é que o advogado consiga entregar para o cliente certo na hora certa. Então, aprender a ler estes sinais é o mais importante. A pessoa está se divorciando, é hora de planejamento. A pessoa está participando de uma situação de união estável de um primo, irmão, amigo, é hora de planejamento. A pessoa engravidou, é hora de planejamento. A pessoa está num batizado, é hora de planejamento. A pessoa está num chá de revelação de qual é o sexo biológico do bebê, também é hora de planejamento. E isso não parece. E por que não parece? Porque não são momentos em que a gente naturalmente leria condições ideais para isso. Mas o advogado que já está focado em proteção sabe que momentos decisivos familiares levam o cliente a contratar. Dito isso, gente, existe uma ferramenta que é uma ferramenta extremamente potente, que é a ferramenta diagnóstica. E como assim, Simone, que história é essa? Eu quero fazer com vocês um desafio, que é usar um diagnóstico, uma ferramenta com 15 perguntas que você possa usar na primeira consulta com o seu cliente,
já identificando imediatamente se o cliente precisa de uma holding ou não. Isso faz com que o cliente sinta segurança, que você sabe fazer isso, e faz com que você consiga avaliar essas preocupações com proteção, inclusive contra dívidas futuras, casamentos e divórcios relacionados à família. Simone, olha aqui para mim. Essa questão dessa ferramenta diagnóstica, como é que eu faço? Para quem já está dentro da especialização, já sabe que na aula lá do patrimônio como noção complexa tem um checklist que eu já apresentei para você. Se você ainda não é da especialização, pense nas questões relevantes que você precisa fazer nessa entrevista e faça essas questões antes. E depois, gente, é bem importante que a gente tenha muito clara qual é a finalidade do planejamento sucessório. Para que ele serve? Serve para antecipar a sucessão e evitar litígios, serve para reduzir custos tributários e judiciais, evita o inventário e protege o patrimônio da família e da empresa. E além disso, pode servir também para planejar a governança e a continuidade desses negócios, tá certo? Olhem aqui para mim. Acabou aí, Simone? Não, claro que não. Isso é só a introdução. E aí, tu prometeu uma aula de holding. Vamos conversar então sobre o que é essa holding e vamos desmistificar um dos instrumentos mais poderosos do direito empresarial. Se tiver pequenininho para vocês, eu vou aumentar para nós aqui, ó. A holding é uma pessoa jurídica geralmente constituída como sociedade limitada ou SA, criada com o propósito principal de controlar o patrimônio ou participações societárias de outras empresas ou bens de uma família ou grupo econômico. Ah, tá bem, Simone, mas eu sempre ouvi falar da tal da holding pura e da holding mista. O que é isso? Olhem aqui para mim. Chamamos de holding pura aquela holding que só participa do controle de outras sociedades empresariais. De onde que vem isso? Vem do artigo 2º da Lei das SAs, tá bem? Essa holding é pura porque ela só participa e controla, vem do inglês lá to hold, né? Lembra da música dos Beatles? I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, é esse to hold mesmo, né? Agrupar, é de segurar, reunir. E a holding mista, ela não só participa ou tem autorização para essa participação, mas ela também tem alguma operação. Ai, Simone, como assim operação? Eu não sei o que é isso. Nós chamamos de operação qualquer atividade negocial, portanto, que vise lucro, que se realiza por meio de uma atitude ou atividade empresarial. Pode ser uma indústria de imóveis, pode ser prestar um serviço, pode ser construir casas, pode ser comprar e vender imóveis, pode ser locar imóveis, qualquer coisa que esteja na finalidade negocial de um determinado CNPJ, além da participação nas outras circunstâncias ali dos contratos sociais empresariais, tá bem? Simone, eu não tô entendendo por que tu tá trabalhando com isso e também não tô entendendo por que a gente precisa falar sobre esse assunto. Vamos seguir nossa aula aqui. A holding, ela é um instrumento de planejamento sucessório e ela é uma ótima oportunidade na advocacia. Por quê? Ela é um mercado em extrema expansão. E aí vocês vão me dizer aqui, Simone, eu ouvi falar que com a reforma tributária a holding morreu. Olhem aqui para mim. A holding criança e adolescente morreu, mas cedeu espaço para a holding adulta. Então, aquela pessoa que fazia holding mais ou menos, essa pessoa não vai mais ter espaço, porque a gente tem uma sofisticação desse instrumento. Então, a velha holding não vai mais existir, mas a nova holding chega para ocupar um espaço maior ainda. E por que é um espaço bom? Mercado de extrema expansão, além disso, clientes de alto valor, empresários e famílias com patrimônio significativo que estão dispostos a investir no serviço jurídico especializado. Não é qualquer serviço jurídico, gente, é serviço jurídico especialista. Esse tipo de serviço,
envolve relações duradouras. Então, você não faz ele uma vez e manda o cliente embora e tchau. Você faz e mantém o cliente no seu portfólio de serviço, fazendo com que esse cliente esteja vinculado a você uma vida inteira. Então, eu tenho obrigação do acompanhamento contínuo desse cliente. Acabou isso, Simone? Não, a gente tem uma série de outros elementos e que são fundamentais. A gente tem aqui a presença do advogado não como um advogado qualquer que vai litigar, mas como um arquiteto patrimonial, construindo relações de confiança e de valor. Simone, da onde que tu tirou essa ideia do advogado como um arquiteto patrimonial? Vocês bem devem já ter ouvido falar da obra da professora Daniele Chaves Teixeira. A Dani, ela trabalha com a ideia de que existe uma arquitetura para o planejamento sucessório, de que existem certos contornos jurídicos significativos e a partir dessa arquitetura é que o advogado que tem estratégia, portanto, o advogado especialista se coloca. Então essa aqui é a minha homenagem para a Dani. Eu sei que ela gosta muito de orquídeas e por isso que eu pedi para a Iá criar essa foto, que era a minha homenagem para ela, que além de grande amiga, é uma professora notável, a primeira pessoa que teve uma tese sobre esse assunto aqui no Brasil. Então, bora lá conversar. Simone, tudo bem, tu prometeu uma aula sobre holding, mas a gente ainda não chegou nesse lugar. Então, bora conversar, bora olhar para isso aqui, bora olhar para essa circunstância da holding. Como que funciona a holding na ideia do planejamento? Olha aqui para cá. A primeira coisa que acontece na holding, gente, é a necessidade de um passo a passo para gerar resultados. E é o que eu fiz nessa parte aqui dessa folha. Antes de tudo, existe o diagnóstico patrimonial. É a base para que a gente possa atuar. Olha ali a indicação do sucesso número 3. O diagnóstico bem feito é 70% desse projeto. Aqui você vai se diferenciar da concorrência através da profundidade e da organização dessa análise. Aqui, gente, você pode ter aquelas 15 perguntas e aqui eu botei pra gente o checklist de diagnóstico patrimonial com 47 itens essenciais. Simone, por que tu citou 47? Porque é o material que está lá dentro do curso. Lá dentro do curso a gente tem 47 itens essenciais que a gente não pode perder de vista nesse momento do diagnóstico. E lembrem que isso já é a etapa 1 do planejamento, já está sendo remunerado. Ninguém vai pedir, ai, me manda teus documentos que depois eu vou te mandar a proposta. Nada a ver com isso, vocês já sabem que dentro da minha metodologia a gente vai fazer a primeira etapa já precificada. O que a gente precisa olhar? E aqui eu fiz um exemplo para vocês. Eu preciso fazer o inventário completo dos bens móveis e imóveis, o mapeamento das participações societárias, inclusive se eu não tiver um consolidado ali, as movimentações societárias, porque eventualmente a gente tem nulidade ou anulabilidade nesse procedimento. A análise das dívidas e contingências, a estrutura familiar e o perfil de cada um dos herdeiros, inclusive perfil de personalidade, os objetivos sucessórios específicos e a análise de riscos patrimoniais, além dos custos tributários e operacionais. Aqui, gente, tem uma oportunidade, que é oferecer esse diagnóstico como um serviço separado. Muitos clientes acabam contratando somente essa etapa, porque se dão conta que para eles não vale a pena fazer a holding. Então, por isso que isso precisa ser separado. Olhem aqui para mim. E por falar em diagnóstico, eu sei que tem muita gente que está nesse lugar e que está em dúvida qual é o próximo passo para a sua advocacia especialista. Se a gente está diante de um advogado que já está atuando ou se a gente tem alguma vulnerabilidade e quando a gente não sabe o que é, a gente fica perdido. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi com a minha equipe uma ferramenta de diagnóstico da tua advocacia. E eu apliquei para mim também. Não pensa que eu não apliquei para mim, porque eu já apliquei. E de tempos em tempos eu aplico de novo para mim. Nessa ferramenta que eu desenvolvi, eu indiquei 7 áreas. E nessas 7 áreas, quando a gente monta o nosso mapa exclusivo e personalizado, a gente sabe direitinho qual é a área que a gente precisa atacar. Então, aqui tem uma ferramenta
que é importante. Simone, como é que eu faço para saber, para acessar isso? Eu disponibilizei pessoas da minha equipe para aplicar essa ferramenta diagnóstica individualizada. Se você quer participar, você, da sua sessão diagnóstica de advocacia, clica no link que está aqui embaixo e solicita. A única coisa que eu vou te pedir é para não marcar e depois não comparecer, sabe por quê? Você está tirando o lugar de um advogado que quer mudar o jogo da vida dele. Então, assim, esse espaço é somente para os advogados que querem a mudança de vida. Se você tem dúvida, nem agenda, tá bem? Só para quem quer, porque eu estou entregando o passo a passo da tua virada de chave. Quando a gente olha para isso, a gente sabe que o melhor ainda está por vir e que está apenas a uma decisão de distância. Falta só uma decisão para isso acontecer. Bora lá, vamos continuar nosso assunto. Depois disso, a gente faz as escolhas estratégicas da holding. Como assim, Simone? Que história é essa? A gente vai decidir se a gente vai fazer por contrato social, fazendo uma limitada, ou se a gente vai fazer uma SA de capital fechado com um estatuto social. E aí a gente vai olhar para isso a partir do perfil família e empresa. Então, olha aqui para mim. Geralmente eu faço limitada quando eu tenho uma família que não tem operação ou que não está disposta a pagar por um serviço de contabilidade rotineiro para a publicação dos seus resultados, dos seus balanços, porque a SA ela tem uma complexidade um pouquinho maior. E eu vou trabalhar com a SA de capital fechado geralmente quando essa família já tem um grupamento empresarial. Então, se a família não tem medo de SA, a gente usa SA. Mas se a família tem medo de SA, a gente recomenda começar com uma limitada. Tá bem, Simone. O que é essa dica número 4, então, esse sucesso? Essa escolha, gente, ela não é só técnica, ela é estratégica. A limitada oferece mais flexibilidade para as famílias menores, enquanto a SA facilita a governança em famílias complexas e em relações complexas com mais herdeiros. Então você pensa, eu estou diante de uma família pouco complexa ou de uma família muito complexa, e aí eu vou tomar essa decisão. Olhem para mim. Simone, e se eu comecei já com uma questão que é a questão de uma família mediante SA, eu posso depois transformá-la numa limitada? Claro que sim. Sempre posso transformar. Qual é o cuidado que eu preciso ter? O custo operacional disso. Então, se você não está pronto para tomar essa decisão, a minha orientação é que comece com uma limitada e depois migre para uma SA, e não o oposto, tá certo? Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? Decidir qual é o patrimônio que vai entrar na pessoa jurídica e qual é o patrimônio que vai ficar no CPF das pessoas físicas. Então, volta para cá. Aqui é o momento da transferência dos bens pessoais dos patriarcas ali ou da matriarca da holding via integralização do capital social. E aí, gente, essa transferência aqui, na regra geral, ela está indicada que precisa ser por escritura pública. E esse jeito, ele é o melhor para o regime da comunhão de bens. Eu sei, não pensem que eu não sei, que a gente tem uma autorização para essa transmissão, para essa transferência de um outro jeito. Mas esse jeito aqui, ele assegura legitimidade em todos os momentos. Então não pensem que a professora não sabe, é óbvio que eu sei, mas aqui é o jeito mais seguro de fazer isso. Além disso, a gente precisa respeitar o valor venal de referência para fins de ITBI. Ah, Simone, mas como é que eu vou saber isso? Vai mudar de município para município. O STF, no tema 796, fixou a seguinte tese: a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1, parágrafo 1º, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Então, olhem aqui para mim. Uma das estratégias que a gente usa nas holdings é integralizar os bens no valor histórico da declaração do imposto de renda. Para quê? Para a gente não ter uma inflação tributária. E aí, quando eu faço essa integralização, aquilo que representa o capital social efetivo vai para a integralização e o restante valor, o Supremo usa uma expressão que não é valor de mercado, eles chamam de valor efetivo, vai para tal conta de reserva. Então, o valor que está na conta de reserva acaba sendo tributado. O valor que entra dentro
e que já está na declaração do imposto de renda não tem tributo, mas o que excede, aí sim. E aí aqui, gente, existem muitos abusos dos fiscos, que são fiscos municipais, tributando tudo a rodo. Então, o que eu quero dizer para você? Observe e pesquise os municípios a partir dos quais os seus clientes têm imóveis, porque existem pessoas já ajuizando mandados de segurança e tendo ganho de causa por conta dessa tributação indiscriminada. Simone, mas que absurdo isso! A gente sabe que isso eventualmente é um absurdo, mas é o jeito que o fisco interpretou a decisão do Supremo. E lembrem que eles não podem declinar da receita, então eles não podem dizer, veja bem, não queremos. Por lei, eles têm a obrigação de acessar essa receita. Então não é uma questão de, vamos dizer assim, julgamento com relação ao fisco. O fisco é obrigado a fazer dessa forma. E por que é obrigado? Porque se fizerem de outra forma, estão ali declinando da receita. Tá bem, Simone, vamos continuar aqui. Então, essa decisão, ela é revolucionária para o planejamento com holdings, porque ela define a imunidade do ITBI correspondendo ao capital, se o valor do imóvel for superior à incidência do ITBI, e o planejamento tributário tem que considerar isso na estruturação, tá bem? Aqui eu quero dar uma estratégia que é uma estratégia bem da pessoa que faz isso, de quem trabalha com esse assunto. Existe uma possibilidade de integralização escalonada. Simone, o que é isso? A gente integraliza imóveis pelo valor do capital social sem ITBI no ano 1, depois eu consigo aumentar e integralizar mais bens, e no ano 3 eu completo essa estruturação. Simone, mas aí tu safa do imposto? Não, gente, eu não estou dizendo que a gente vai se livrar absolutamente do imposto. Eu estou dizendo para vocês que essa é uma estratégia tributária que o pessoal da contabilidade tem oferecido para que a gente consiga minimizar o impacto. Então, ao invés da gente integralizar 100% do patrimônio naquele momento, a gente faz uma integralização escalonada a fim de que a gente possa organizar a tributação. Isso dilui o impacto, gente, dessa estratégia tributária, tá bem? Depois de integralizar, então o que eu fiz, tá? Bora lá, deixa eu seguir aqui. Vou respirar primeiro, né? Vocês estão vendo aqui? Eu fiz um diagnóstico patrimonial, inclusive, das relações. Primeiro as pessoas, depois as relações. Fiz isso. Depois que eu fiz isso, eu fiz um diagnóstico dos bens. Depois disso, eu fiz uma decisão relacionada ao tipo social que eu vou fazer e como que eu vou integralizar esses bens. Agora chegou a hora de verificar como é que a gente passa os bens da primeira geração para a segunda geração, ou seja, os filhos. Geralmente a gente utiliza as cessões de cotas sociais, que podem ser feitas atos de alienação. O que é alienação, Simone? É a entrega do bem. Esses atos de alienação podem ser compra e venda, podem ser cessões onerosas e podem ser cessões gratuitas. Aqui, a maioria dos profissionais dessa área recomenda a utilização de doação de cota aos herdeiros com cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade e reserva de usufruto vitalício com reserva de poderes. Coisas importantes aqui. Uma decisão que confirma que essas cláusulas podem ser colocadas no ato, desde que tenha justa causa, e o Código de 2002 trouxe essa necessidade no ato da liberalidade, e disseram que essa justa causa deve ser aferível a partir das circunstâncias do caso concreto. Então, a gente tem um julgado bem importante. Aqui, gente, a gente tem um pequeno sucesso. Por que eu botei um pequeno sucesso e não um grande sucesso? Essas cláusulas restritivas, elas podem ser um seguro de vida desse patrimônio familiar. E aqui, os conhecimentos acerca dos direitos reais também. O que a gente está olhando para isso aqui, certo? Dívidas futuras dos herdeiros, a gente tem prevenção. Divórcios e partilhas indesejadas, a gente tem prevenção. Má gestão por herdeiros inexperientes, temos prevenção. Pressões externas para vender o patrimônio, também tem prevenção. Então, clausular essa entrega com essas cláusulas restritivas acaba trazendo esse tanto de vantagem. Agora, olhem aqui para mim.
Coisas importantes e que não são ditas a prioristicamente, mas que vocês precisam ter em mente, tá? Coisa número 1, muito séria. Quando a gente opta por entregar os bens à segunda geração em vida, eu preciso olhar para o ITCMD do meu estado ou do estado do cliente. Cada uma das unidades da federação obedece a um tipo de avaliação, por exemplo, do usufruto, obedece a um tipo de alíquota do usufruto, por exemplo, e obedece a uma modalidade de isenções. Por que eu tenho que olhar a unidade da federação? Porque o que funciona aqui no estado do Rio Grande do Sul não funciona no estado de Minas Gerais. Se não me engano, Minas e Rio de Janeiro trabalham com valor de mercado e, eventualmente, a constituição de holding em Minas e no Rio de Janeiro vai ser custosa e onerosa para os seus clientes. Talvez você vá precisar montar 2 CNPJs ou, eventualmente, até 3. Então, aqui, na transmissão da primeira para a segunda geração, você vai precisar ficar atento à regra estadual. Enquanto lá na integralização era o município em que se situa o bem, aqui é a legislação estadual. E muda totalmente. E aí eu vou dizer para você que já está na especialização que tem uma tabela com o ITCMD de cada município dentro dessa aula. Então, entra lá e pega essa tabela. Ah, mas eu não sei como é que é no Amazonas. Está lá na tabela, tá bem? Beleza. Vamos seguir aqui. O que a gente tem e que pode ser utilizado? Aqui eu tenho uma dica extra para vocês. Que dica essa é? Aqui a gente tem as 7 cláusulas de ouro desse acordo de sócios ou do contrato social ou do estatuto social. Simone, por que tu está trabalhando com isso? Muitos alunos me dizem assim, Simone, qual é o mínimo de segurança que eu preciso ter? E eu listei aqui qual é o mínimo de segurança sucessória e quais são as cláusulas que têm de estar ou no contrato, ou no estatuto, ou no mínimo num pacto parasocial. A primeira cláusula é a cláusula de governança. Você precisa ter clareza sobre essa cláusula para saber como é que o negócio continua. A segunda cláusula é a cláusula específica de sucessão. Como que a gente vai fazer em caso de morte ou de incapacidade de um dos sócios? Depois a gente tem uma cláusula de confidencialidade que é necessária para que a gente possa assegurar a transparência entre os herdeiros, uma cláusula de não concorrência para que o herdeiro não saia daquele lugar ou para que o sócio não saia daquele lugar e leve todo o know-how com ele e monte uma concorrente na sua frente, né? Aí depois disso, uma cláusula de entrada, permitindo ou não permitindo o ingresso de novas pessoas, uma cláusula de saída, quem quiser sair faz como, e uma cláusula de resolução de conflitos. Simone, eu não sei o que fazer, não sei como fazer. Sucesso 7. Um acordo de sócios bem estruturado com essas 7 cláusulas pode economizar milhões dos seus clientes. E para quem gosta de cada vez mais saber sobre isso, olha aqui para mim. Eu estou preparando sim uma oficina que é de redação dessas cláusulas, mas gente, infelizmente eu não vou fazer essa oficina gratuitamente, eu vou fazer essa oficina com conteúdo pago, porque eu tenho visto que tem muitos curiosos que ficam por aí, que nem um likezinho nesse vídeo aqui, nem mandar para sua amiga manda. Então assim, para evitar os curiosos, saibam que é disso que a gente está falando, tá bem? Quais são os benefícios do uso da holding, então? A gente tem, gente, um ROI de 706% no primeiro ano. Simone, que história é essa de ROI? O que é isso? O ROI é o retorno do investimento feito, né? Para a gente poder apresentar isso para os clientes, a gente tem que provar para eles que o benefício que a gente está entregando é resultado financeiro concreto. O cliente não decide porque ele vai otimizar o tributo, ele decide porque ele está economizando 150 mil em impostos. Vocês conseguem entender? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma simulação com um cliente que tenha ali 10 milhões de reais em imóveis e essa simulação mostrou que 706% do retorno de investimento só no próximo ano.
porque só se ele tiver imóveis alugados, a gente já está aqui com uma vantagem tributária. Aí a economia líquida, Simone, R$106 mil, a diferença entre o custo do inventário e o custo de uma estruturação tradicional com holding. Simone, eu não sei como fazer isso aqui. Se vocês quiserem uma aula específica de como comparar o custo do inventário com o custo de uma holding, é só escrever aqui embaixo, me pede essa aula que eu gravo para vocês, tá bem? Nesse momento eu não vou conseguir fazer, mas eu fiz essa simulação. E o tempo de estruturação, fiz uma previsão de 3 meses, contra 4 anos, no mínimo, o tempo de um inventário judicial, entendeu? O mínimo de 4 anos. Então, 3 meses para 4 anos, o que será que o cliente vai optar por aqui, né? Voltem para mim. E aí, Simone, tudo bem, mas existem riscos e cuidados? Como é que a gente se protege nesse lugar aqui? Sim, gente, quais são os riscos, né? Olha lá comigo. Número 1, risco de confusão patrimonial. Você vai precisar indicar para o seu cliente como que ele tem que operar a holding dele para não dar BO. Finalidade ilícita. Tem um segundo grupo de clientes que quer nos contratar para fazer ilícito mesmo. Na cara dura quer te dar ali, ó, quero dar o golpe na minha esposa, quero dar o golpe no meu marido. A finalidade ilícita, ela gera responsabilização, então eu não recomendo ninguém a fazer, mesmo que o cliente pague, mesmo que o cliente queira dar o golpe. A outra questão é a documentação inadequada. Por algum motivo, o cliente não tem os documentos, ou não quer te mostrar os documentos. Gente, não faz nada sem ter acesso aos documentos, porque ele deixa de mostrar um documento, quem se encrespa é tu. Falta de substância econômica nesse lugar. A holding sem atividade real pode ser considerada uma simulação. Aqui, gente, a gente tem a regra do CTN sobre a dissimulação, só que a gente ainda não teve uma lei ordinária para explicar o que é dissimulação. Então, por enquanto, a simulação está sendo o problema. E a última questão, gente, o descumprimento de formalidades, né? Quando a gente não faz as formalidades previstas ali, por exemplo, as assembleias, para a questão das SAs e o registro relacionado aos livros também, a gente está descumprindo formalidades. Bom, tem como resolver isso? Aí eu facilitei a vida de vocês. Fiz um protocolo de segurança, como se fosse uma due diligence para holdings, colocando aqui um sucesso 11 na nossa vida, né? Desenvolvendo uma verificação. Por que eu coloquei aqui 25 pontos para garantir? Porque 25, gente, eu acredito que seja importante que a gente tenha. Se vocês somarem aqueles anteriores com esses aqui, vocês já vão ver. E para quem está na especialização, já sabe que eu estou lá nos 47, já está lá o checklist. Finalidade lícita, separação patrimonial, documentação completa, justa causa para essas cláusulas restritivas, a avaliação adequada dos bens, cumprimento das formalidades, acordo de sócios robusto e governança transparente. Simone, qual o custo de manutenção de uma holding? Isso é uma coisa que as pessoas muito perguntam. Eu fiz uma pesquisa em todas as unidades da federação e eu cheguei em mais ou menos numa média entre R$8 mil a R$25 mil na data de hoje, para contabilidade, declarações, manutenção das publicidades e taxas. Ah, mas é muito caro, mas isso é ao ano, tá bem? Por que, Simone? Porque eu vou ter que ter um serviço de contabilidade. É claro que a gente tem serviços de contabilidade mais baratos do que isso, e a gente tem serviços mais caros do que isso. Eu fiz uma média, então, como que tu fez? Liguei para o escritório de contabilidade, perguntei, olhei lá, peguei um em cada unidade da federação e liguei ela louca. E aí, gente, tem uma ideia legal que é ter um pacote de manutenção anual, que inclui o acompanhamento jurídico e a revisão de documentos e uma consultoria estratégica, gerando uma receita recorrente. Então, você não faz um serviço e manda o cliente embora, você faz um serviço, entrega o que de melhor e ainda tem uma manutenção disso aqui, tá certo? Olhem aqui para mim. Tá bem por aqui? Tá bem, tá, Simone, mas tu trouxe tudo isso aqui para nós e aí eu quero entender como é que eu posso usar isso, como é que eu posso imaginar esse assunto. E aí, por fim, eu fiz 2 exemplos aqui com cases reais. Dá uma olhadinha aqui, vai ficar pequenininho, mas tá tudo certo. Por que que eu fiz? Eu utilizei aqui 2 casos para fazer uma simulação, para que vocês possam estudar aí nos seus escritórios e verificar se vocês podem modelar isso. E como que a gente usa
cases para fechar negócios. Tá mais uma questão aqui. Se vocês quiserem que eu dê uma aula específica sobre cases, então escreve aqui embaixo. A gente quer saber como é que a gente usa os casos para fazer os clientes fecharem o negócio, Simone. Eu tenho uma recomendação genérica que é pegar os casos que você já trabalhou e casos até de famosos, casos interessantes. A gente está com o caso da blogueira e do cara que estão se divorciando, aqueles que compraram um avião, CPI, etc, né? Pega esses casos famosos e usa como portfólio, mostre que você sabe desse assunto. Eu acho que 10 casos são importantes e só precisa estudar 10 casos, tá bem? Olhem aqui para mim. Simone, mas a gente não sabe como que a gente faz para usar esses casos na nossa carreira. Aí eu quero mostrar para vocês como que se especializar faz a diferença. Olha aqui para mim. Eu citei aqui oportunidades de mercado que podem modelar uma experiência. Simone, mas isso aqui é muito louco, isso não dá, porque eu estou no interior. Gente, eu fiz uma margem que é só mostrando para vocês aí uma diferenciação que a gente tem com um posicionamento estratégico distinto. Então, quem está no curso de marketing jurídico já sabe desse posicionamento e como é que a gente faz. Quais são as suas estratégias de diferenciação do resto do povo lá do mercado? E aqui eu posso dizer para vocês que o meu método tem entregue para os advogados uma substância bem melhor do que trabalhar com isso genericamente. A gente tem uma ideia de modelo de precificação do quanto que a gente consegue ganhar com esse assunto, né? Ah, isso aqui, Simone, tá muito São Paulo. Tudo bem, gente. A gente fez um levantamento, eu pedi para minha equipe entrar em contato e verificar quanto que tem sido o valor dos honorários. E a ideia de um networking estratégico. Então, quando a gente pensa, gente, em pessoas que sabem dessa zona cinza, a gente está falando de um profissional que é um pouco mais completo. Eu não estou falando de um profissional do direito empresarial e também não estou falando de um profissional do direito de família e sucessões. Eu estou falando de um profissional totalmente completo, que consegue entregar diferença na vida das pessoas, tá certo? Olhem aqui para mim. Simone, acabou? Claro que não, gente. A gente tem uma jornada rumo à especialização de elite. Que jornada é essa? Como é que é? A gente está aqui, ó, a um passo de se tornar especialista, e esse passo, gente, ele prevê o domínio da técnica, esse passo prevê uma metodologia que seja própria para você entregar para os seus clientes, a construção dessas ferramentas, que você já pode ter as ferramentas da pós como base. Então, se você já é meu aluno, você já tem essas ferramentas prontas. Documentar os seus cases, os seus casos. Se você não tem casos, estudar cases de sucesso. Investir numa rede de advogados que possa entregar de verdade conhecimento e troca de expertise. Então, rede de advogados na advocacia protetiva, na zona cinza. Então, não é qualquer advogado, é advogado que seja especialista e se especializar continuamente, né? Porque o preguiçoso tem desculpa para tudo, mas o especialista não tem desculpa, o especialista está atualizado de verdade. Simone, volta aqui para mim. Simone, terminou? Não, não terminou. A gente tá, olha só, abrindo o caminho para o que importa. A gente tá a um passo de se tornar arquiteto nessas soluções importantes. Essa jornada, gente, ela tem diferença entre quem é advogado normal e quem é advogado especialista. E se vocês perceberam bem o que foi essa aula de hoje, foi um mix entre como que funciona a holding com o planejamento sucessório, o que a gente tem que prestar atenção e como é que a gente vende isso no mercado, como é que a gente trabalha esses assuntos no mercado. Porque eventualmente a técnica você até vai dominar sozinho, mas talvez a técnica da antiga holding. A nova holding, gente, ela abre caminho para o que importa. E vocês já sabem, aqui nesse lugar o que importa são as pessoas, depois as relações e depois o patrimônio. Se eu inverto essa ordem, eu vou ter BO no judiciário e vou ter 10 anos de litígio desgastantes. E não me venha dizer que você ganha dinheiro com litígio,
porque muito desgaste de advocacia vem do litígio também. Vejo vocês na próxima aula. Inscreva-se para o diagnóstico da sua advocacia, se tem algum lugar aí do seu coração que você ainda se sente perdido sobre o próximo passo, tá bem? O material da aula está disponível para vocês. Uma boa semana, um bom sucesso para vocês e lembrem de fazer uma utilização boa, lícita e honesta desse material.